Bom, pessoal, normalmente eu faço os vídeos em terceira pessoa, que é a câmera me filmando, mas como nós vamos entrar aqui numa situação que eu preciso mostrar para vocês o cálculo, eu vou fazer em primeira pessoa. Então eu estou segurando a câmera aqui e nós vamos falar... Esse vídeo vai ser só desse tópico 1.3, tá? Do roteiro 15. Então eu vou fazer desse jeito porque nós vamos falar de cálculo do salário hora. Então eu preciso mostrar para vocês como é feito, tá? Até porque, primeiro, né, eu vou comentar com vocês a importância. Por que eu tenho que saber quanto que o trabalhador ganha por hora? Eu tenho que saber quanto que ele ganha por hora porque eu vou ter que saber desse trabalhador... Por exemplo, se eu precisar saber desse trabalhador qual o valor do adicional noturno, eu tenho que saber qual o valor da hora do dia, porque o adicional noturno é 20% a mais sobre a hora do dia. A hora extra é 50% a mais sobre a hora do dia, né? Hora do dia, quando eu digo, é o salário hora. Então, eu preciso saber do trabalhador qual o valor do salário hora dele, para eu saber, né, qual é o valor que eu vou pagar, por exemplo, a título de horas extras, a título de adicional de risco portuário, a título de qualquer verba que seja calculada com base no salário hora, beleza? Até mesmo para descontar, né, atrasos, né, de jornada, eu preciso saber qual é o valor do salário hora do trabalhador, né? E aí, para obter o salário hora do trabalhador, eu tenho duas formas de fazer. Uma muito complicada e uma mais fácil. A muito complicada seria eu pegar e fazer uma regra de 3, né? Eu vou pegar quanto o cara ganha por mês, X, desse dinheiro que ele ganha por mês, quantos dias ele trabalhou, quantas horas ele trabalhou, e fazendo regra de 3 em cima de regra de 3, ou eu posso usar o artigo 64 da CLT, que facilita essa conta para a gente. Olha o artigo 64. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, ou seja, o empregado que ganha por mês, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere ao artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Vamos começar a traduzir esse artigo agora. Salário hora normal é o que a gente quer descobrir, né? Qual é o valor do salário hora? Então imaginem, por exemplo, este caso aqui, que eu fiz já antecipadamente, de uma pessoa que recebe salário mensal de R$ 4.400, jornada semanal dele é a máxima permitida, ou seja, 44 horas na semana, trabalha 6 dias, né? Lembra que um dia para descanso. Qual o valor de salário hora desse sujeito? De acordo com o artigo 64... Para descobrir o salário hora, eu tenho que pegar o salário do mês, né? Olha só, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, ou seja, o salário que eu pago por mês, por 30 vezes o número de horas trabalhadas, né? Número de horas dessa duração. Então, olha só. Então, eu cortei o vídeo pela metade, desculpa. Então, olha só. Então, eu já sei que eu tenho que pegar o número de o salário mensal, o salário SH aqui que eu desenhei, né? SH, o salário hora, vai ser obtido, pode me acompanhar pelo artigo 64, dividindo-se o salário do mês por 30 vezes o número de horas dessa duração, ou seja, a jornada semanal média, beleza? A jornada semanal dele a gente já sabe que é de 44 horas na semana. Só que quando ele faz remissão aqui ao artigo 58, o artigo 58 não fala de horas da semana, ele fala de horas do dia, né? Então tá bom, professor, se esse trabalhador aqui, ele tem 44 horas semanais, ele está no limite máximo da Constituição, quer dizer que ele faz 8 horas por dia, não é isso? Só que tem um problema. A média de horas trabalhadas por dia por ele não é de 8 horas. Por quê? Porque para eu tirar uma média de alguma coisa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar todas as horas trabalhadas na semana, que são 44, e dividir pelo número de dias trabalhados, que é 6 dias trabalhados, é o número 6. Né? Então, quando eu falo jornada semanal média, eu estou dizendo que eu tenho que pegar a jornada semanal, que é de 44 horas na semana, e dividir pelo número de dias que ele trabalhou.
Então, ele trabalhou 44 horas em 6 dias. Então, a nossa formulinha ficaria assim, né? De acordo com o artigo 64. O salário hora é obtido pela divisão do salário do mês por 30 vezes a média diária que esse camarada trabalha, né? Número de horas por dia que ele trabalha. Se ele trabalha 44 em 6 dias, quantas horas ele trabalha por dia, né? Então, eu fiz a conta aqui para vocês e vocês viram que deu, né, 44 por 6, 7 horas e 20 minutos. Vezes 30 daria 220, né? Que seria o resultado dessa conta aqui. 30 vezes 44 dividido por 6. Então, no nosso caso, né, eu já fiz aqui para vocês, né, que 220 é um númerozinho que vai ficar embaixo nessa fração. E aí vamos lembrar da aula de matemática da tia da terceira série. Numa fração nós temos, né, quem? Nós temos o numerador e temos o divisor, né? A parte que fica embaixo é o divisor. Então aqui nós vamos ter a seguinte situação. Salário hora é 4.400, que é o nosso exemplo, né? 4.400, salário mensal, dividido por 30 vezes a média de horas que ele trabalha. Em vez de fazer igual eu fiz no material para vocês, no material eu dividi de uma vez, né? 44 dividido por 6, 7 horas e 20. Em vez de fazer isso, eu simplifiquei. 30 dividido por 6 dá 5. Tá? Então eu peguei e repeti a fórmula. 4.400 dividido por 5 vezes 44. No final das contas, o nosso divisor ficou 220. O mesmo divisor que ficou aqui na aula, tá vendo? 44 dividido por 6 é 7 horas e 20, vezes 30 dá 220. Então, eu fiz aqui 4.400 dividido por 5 vezes 44, deu os mesmos 220, tá? Então, no final das contas, eu descobri que para esse trabalhador, o salário hora dele é 4.400 dividido por 220, R$20 por hora. A cada hora que ele trabalha, ele ganha R$20, tá? O que isso significa? Significa que quando eu for querer saber qual o valor da hora extra dele, eu vou pagar R$20 mais 50% de 20, tá? Que vai dar R$10, né? Então, eu vou pagar de hora extra para ele 30, que é a hora do dia mais 50%. 50% de 20 é 10, 20 mais 10, 30. Tá? Agora, vejam bem. Professor, eu vou ter que fazer esse monte de conta que você fez aqui sempre? Não, tem um macete. Olha só. Como eu falei para vocês, todo trabalhador brasileiro vai trabalhar 6 dias e 1 dia para o descanso. Não é isso? Então, esse número 6 aqui embaixo, ele sempre vai existir. Tá? Eu fiz aqui uma outra folhinha aqui com uma outra conta para vocês, né? Lembrando, qual a fórmula que a CLT traz? Salário hora é o salário mensal dividido por 30 vezes a média de horas trabalhadas na semana, que é a jornada semanal dividido por 6. Esse 6 não muda, pessoal. Por que ele não muda? Porque a semana nunca vai deixar de ter 6 dias trabalháveis. Um é para o descanso. Mas os outros 6 é de trabalho, né? São dias de trabalho. Ou seja, esse 30 a gente já viu que a CLT já traz como número fixo. 6 é um número fixo também, porque toda semana vai ter 3 dias, vão ter 6 dias de possível trabalho. A única coisa que vai mudar vai ser a jornada semanal, o salário mensal, né? Que vai depender de cada empregado. Cada empregado vai ter um salário mensal diferente, vai ter uma jornada semanal diferente. Ou seja, se eu sempre vou ter esse número 30, sempre vou ter esse número 3, não é mais fácil dividir 30 por 6 e já fazer essa fórmula? Salário hora é o salário mensal dividido por 5 vezes a jornada semanal. Se a gente pegar o nosso exemplo anterior, o salário hora do trabalhador que trabalha R$ 4.400 por mês e trabalha 44 horas na semana, a gente coloca aqui 4.400, 44 aqui. Vamos chegar no mesmo resultado que eu tinha feito aqui com vocês, tá vendo? 4.400, 44 aqui, então, salário hora dele, R$20, tá? Em alguns livros, vocês vão ler que o 220 é o divisor universal, tá? Que eu acho até que é o nome errado, mas é só uma forma de chamar mesmo. Por que se fala em divisor universal? É porque a ideia é que o número 220 aí, ele é um número que, na regra,
ele sempre vai ser divisor. Como assim, professor? Porque, na regra, todo trabalhador é contratado para 44 horas semanais. Então, sempre que você tiver um trabalhador que utilize o máximo de horas permitidas para o trabalho, que é 44 na semana, você sempre vai ter como divisor para esse camarada o 220. Ou seja, é só você pegar o salário do mês e dividir por 220. Na maioria esmagadora das vezes. Por isso que se chama esse 220 de divisor universal. Todas as vezes que eu tenho uma pessoa que trabalha 44 horas na semana, para eu descobrir qual é o valor da hora dele, é só eu pegar o salário do mês e dividir por 220. Na verdade, se você parar para prestar atenção, pelo macetezinho que eu tinha feito aqui com vocês antes, né? O salário hora é o salário do mês dividido por 5 vezes a jornada semanal. Você vai perceber que nós podemos ter vários divisores conforme as semanas. Conforme o número de horas que o trabalhador trabalha na semana. Então, se ele trabalha 44 horas, 5 vezes 44, 220. Se ele trabalha 40 horas, aquele caso do advogado que eu comentei com vocês, né? Advogado com um contrato de exclusividade. Se ele tem contrato de exclusividade, ele pode trabalhar 8 horas. Desculpa, cortou de novo. Se ele trabalha 40 horas, né, o advogado, como eu vinha falando, ele pode trabalhar, se ele tiver contrato de exclusividade, ele pode trabalhar 40 horas por semana, no máximo. Ou seja, se é 40 horas, 5 vezes 40, o divisor dele será 200. Se ele trabalha, na verdade, 36 horas por semana, se ele trabalha 36 horas por semana, então 5 vezes 36, o divisor dele será 180. Se ele trabalhar 30 horas por semana, se ele trabalhar 30 horas por semana, 5 vezes 30, o divisor dele será 150. Professor, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer o seguinte, se você tiver uma pessoa que trabalhe 44 horas na semana, é só pegar o salário dele e dividir por 220 que você vai saber o salário hora. Se ela trabalha 40 horas na semana, é só pegar o salário dele, dividir por 200, porque 40 vai dar 200, que você vai saber o salário hora. Se ele trabalha 36 horas na semana, é só você pegar o salário do mês e dividir por 180. Se ele trabalha 30 horas na semana, é só você pegar o salário dele e dividir por 150. E se for o advogado sem contrato de exclusividade, ou seja, aquele que trabalha 20 horas na semana, 5 vezes 20, é só você pegar o salário dele e dividir por 100. Certo? Então, o divisor é muito fácil de achar. Não precisa de multiplicar 30 vezes a média semanal. Não, é só você pegar e multiplicar 5 vezes a jornada da semana. Trabalhou 44 horas na semana, 5 vezes 44. Trabalhou 40, 5 vezes 40. Trabalhou 36, 5 vezes 36, e por aí vai. Tá? Então, descobrir o salário hora de empregado, que trabalha por mês, é a coisa mais fácil do mundo. Basta eu saber o salário do mês e saber o número de horas que ele trabalha por semana. Né? Eu pego o salário do mês e divido por 5 vezes o número de horas que ele trabalhou na semana, que eu vou descobrir qual é o salário hora dele. Certo? Agora, se esse trabalhador trabalha... Desculpa, nossa, esse vídeo vai ficar muito picotado. Desculpa aí, pessoal. Tá toda hora eu tô apertando o botão errado aqui e tá cancelando, né? Tá encerrando o vídeo. Mas vamos lá, para finalizar. Se eu, por acaso, contrato uma pessoa para receber por menos de 30 dias, daí, né, sendo o número inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias trabalhado por mês, de trabalho por mês. Ou seja, eu pego a fórmula original, né, que a fórmula que eu fiz de macete é salário hora é o salário do mês dividido por 5 vezes a jornada. Mas a original, que gerou esse macete, é salário hora é salário mensal dividido por 30 vezes a jornada semanal dividido por 6. Não é isso? Então, veja bem. Se o cara não recebe a cada 30 dias, se ele recebe a cada 15 dias, por exemplo, é só, em vez de eu colocar 30 aqui, eu colocar 15. E aí eu vou fazer 15 vezes a jornada dividido por 6. Aí eu descubro o divisor. Aí eu pego o salário do mês e divido por 15 vezes o número de jornada da semana dividido por 6. Para aquele que recebe de 15 em 15 dias. E se o cara recebe de 10 em 10 dias? Então, em vez de 30, eu escrevo 10 vezes, né, a jornada semanal dividido por 6. E se ele recebe de 5 em 5 dias? Então, em vez de 30, eu escrevo 5
vezes a jornada semanal dividido por 6. É isso que o parágrafo, o parágrafo único do artigo 64 está dizendo, né? Bom, o 64 caput fala, se o cara é mensalista, é 30 vezes, né, o número de horas dessa duração. Agora, se o camarada recebe em dias... Ele está concluindo, gente. Desculpa aí, mais uma vez eu acabei cortando, né? Então, quer dizer, pelo caput, eu vou usar 30 sempre que a pessoa receber por mês, tá? Porque a CLT ela já facilitou pra gente, ela considera que o mês tem 30 dias. Agora, se o cara trabalha e recebe a cada 15 dias, a cada 20 dias, ou seja, em tempo inferior a 30 dias, então, no lugar de 30, para multiplicação aqui de cima, né? 30 vezes o número de horas de duração, eu vou usar o número de dias que ele leva para receber. Então, se ele recebe de 20 em 20 dias, é só colocar 20 na nossa fórmula no lugar do 30, né? 20 vezes a jornada semanal dividido por 6, certo? Agora, o mais fácil de todos, com certeza, é saber quanto o cara ganha em salário hora quando ele trabalha e recebendo por dia, né? Porque o diarista é só você pegar o salário dele, né, e dividir pelo número de horas que ele trabalhou no dia. Ó, no caso de empregado diarista, ou seja, que recebe por dia, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho pelo número de horas de efetivo trabalho. Então, por exemplo, se eu recebo eu recebo R$800 por dia, trabalhando 8 horas. Então eu pego 800, divido por 8 e vou descobrir que a minha hora vale R$100. Beleza? Esse com certeza é o mais fácil. Tá? E, professor, mas você falou que todo mundo sempre vai trabalhar 6 dias, mas eu conheço um monte de gente que trabalha de segunda a sexta. E o sábado ele não trabalha. Então ele trabalha de segunda a sexta 8 horas por dia. No sábado nem no domingo ele trabalha. Quer dizer, ele faz aí 5 dias trabalhando 8 horas, ele faz 40 horas na semana. Não é isso? Então, como é que eu vou fazer nesse caso? Porque você falou aqui na nossa regrinha que o 6 aqui de baixo, ele não muda. Mas esse cara que eu acabei de falar para você, ele trabalha só 5 dias e não 6. Então, galera, ele trabalhando 5, 4, 3, 2, 1, problema do empregador. O empregador pode exigir 6, é por isso que o 6 não muda. Tá? Então, mesmo que ele trabalhe 40 horas semanais e não trabalhe aos sábados, o divisor dele vai ser 5 vezes 40. Por quê? Porque o 6 não muda, o 30 não muda, então 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 40, o divisor dele será 200. É isso que fala a súmula... Opa, caiu aqui o celular. É isso que fala a súmulazinha que eu coloquei para vocês aqui, 431 do TST. Vejam, eu até escrevi em cima da súmula aqui na hora que caiu no computador. Peraí, deixa eu voltar. Bom, para os empregados, aqui alude o artigo 58, né? Para os empregados, aqui alude o artigo 58 da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor de 200 para o cálculo do valor do salário hora. Por que o divisor de 200? Porque, independentemente dele trabalhar 6 dias ou não, eu vou contar os 6 dias úteis, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês, eu precisava mostrar para vocês as contas, e por hoje eu vou encerrar aqui, vou falar com vocês... não, tem a situação do bancário aqui também, né? Então, vamos lá, tem uma súmulazinha aqui do bancário, que ela foi até modificada por causa de um julgamento em incidente de recursos repetitivos, e essa questão do bancário é bem complicada também. O que acontece? Último assunto da nossa aula aqui. O bancário, nós temos duas situações diferentes que acontecem com o bancário. Nós temos o bancário normal, que eu já tinha comentado para vocês em vídeos anteriores, que é aquele que trabalha 6 horas Ele trabalha 6 horas por dia no máximo, né? E ele não trabalha aos sábados, tá? Ele não trabalha aos sábados. O artigo 224 da CLT diz que ele vai trabalhar 6 horas, mas ele não trabalha aos sábados. Porque a própria lei, né, a própria CLT fala que o sábado é dia útil não trabalhado, tá? Então por isso que o banco não abre no sábado, é por causa da CLT mesmo. A CLT fala que de sábado é dia útil não trabalhado. Então ele trabalha 6 horas durante segunda a sexta. Quer dizer, 5 dias trabalhando 6 horas seriam 30 horas semanais, certo? Aí olha que interessante. Se eu falo para vocês que o cara trabalha 6 horas por dia ou 30 horas semanais, o divisor dele teria que ser
5 vezes 30, 150. Beleza? Acontece que o TST, ele falou o seguinte, uma coisa é eu falar que o empregador que não quiser trabalhar o sábado, por questão de que ele quis, né, eu vou considerar aqui sempre como 6, ou seja, eu vou considerar sempre 6 dias, certo? Mas no caso dos bancários, o sábado não é trabalhado, não é porque o empregador não quer, porque a lei não deixa. Porque se a lei deixasse, ele trabalharia 6 horas por dia, de segunda a sábado. Daí, ele trabalharia mais 6 horas no sábado, portanto, seriam 36. E o divisor dele seria 5 vezes 36, 180. Certo? Por conta disso, o TST entende que o empregador não tem culpa disso. Então, o bancário, o divisor de horas do bancário, para eu descobrir o salário hora do bancário, eu vou usar o divisor de 180 e não de 150. Mas é só porque o bancário não pode utilizar o sábado porque a lei não permite. Tá? Então, olha só o que ficou na súmula hoje. O divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será 180 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas. Beleza? Agora, mais para frente eu vou falar com vocês, existem bancários, que são os gerentes de setor, que eles têm a possibilidade de trabalhar 2 horas a mais, ou seja, a jornada deles passa a ser de 8 horas. Tá? E aí você vai falar assim comigo, professor, mas o gerente de setor também só trabalha de segunda a sexta, né? Então de segunda a sexta são 5 dias, vezes 8, 40. Né? Ele trabalha 40 horas semanais. Se eu colocar 40 horas semanais, o divisor tem que ser 200. Mas aí o TST fez a mesma interpretação. Por que ele não trabalha mais 4 horas no sábado? Porque a lei não permite ele trabalhar mais 4 horas no sábado. Então eu vou contar como se ele trabalhasse mais 4 horas no sábado. Por isso, o divisor do gerente que trabalha 8 horas vai ser 220. Porque se fosse 44, 5 vezes 44, 220. E aí, a letra B, a gente vai aqui, né? Para os empregados submetidos a jornadas de 8 horas, o divisor é 220. Tá? É uma situação muito específica essa do bancário, porque a lei diz que o sábado é dia útil não trabalhado, ou seja, ela proíbe o empregador de abrir. Tá? Por isso que o TST deu essa colher de chá. Ok? E aí esse item 2 da súmula, é porque essa súmula já mudou umas 15 vezes, e recentemente o TST, por meio de um incidente de recursos repetitivos, ele acatou essa redação atual, que é de 180 para aqueles que trabalham 6 horas e 220 para aqueles que trabalham 8 horas. Beleza? Assim a gente encerra então essa parte de cálculo e eu vou sinceramente dizer para vocês que eu compreendo se vocês não tiverem entendido alguma coisa e qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem me ligar pelo WhatsApp aí, câmera, ligação de vídeo, pode ligar que eu faço contas com vocês, tento explicar melhor para vocês porque realmente essa questão ela é bem complicadinha, certo? Um abraço, galera!